Olá, meu nome é Sérgio Exposto, sou acadêmico do curso de licenciatura em Geografia pela Uninter, Polo Botucatu. Estou aqui para apresentar a vocês meu estágio de ensino médio no formato extensão. Meu objetivo é procurar fazer com que os alunos atentem para questões climáticas importantes e impactantes que estão acontecendo no nosso planeta, incluindo o clima que eles próprios percebem no seu dia a dia. Para tanto, a estratégia deverá ser a de conceituar mudança climática, bem como o que isso pode significar na prática, considerando-se o cenário mundial dos últimos 26 anos, a partir da primeira Conferência das Partes, COP1, que aconteceu em Berlim em 1995, da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Em seguida, a explanação será de que as evidências de mudanças do clima na Terra podem ser observadas por meio de fatores tais como a elevação do nível dos mares e o aumento da sua temperatura, a maior quantidade e mudança do padrão de precipitação ou quantidade de chuvas, seguida de longas estiagens ou períodos de seca cada vez mais prolongados, o aumento de furacões, ciclones e atividades vulcânicas, estas bem mais acentuadas no presente, o crescimento de áreas desérticas, a extinção de espécies animais e vegetais, o aumento na escala de doenças, as mudanças negativas na produção agrícola, etc. Pela relevância dessas questões, o objetivo principal é levar os alunos a refletirem sobre algumas práticas que precisam ser reduzidas e até erradicadas, como o uso de combustíveis fósseis nas indústrias e nos automóveis, a prática arraigada do desmatamento e das queimadas, dentre outros aspectos, como o da urbanização acentuada e desordenada, que também faz parte desse quadro, por conta da larga emissão de CO2 na atmosfera, relacionado à energia utilizada pelo homem, que agrava o efeito estufa, que em princípio é um fenômeno natural e importante, pois permite que o planeta se mantenha em uma temperatura adequada e age como filtro, que impede que as radiações solares nocivas nos cheguem diretamente e que, no conjunto, promovem a manutenção da vida na Terra. Não obstante, que se o efeito estufa ocorrer em demasia, tal como vem ocorrendo, traz sérios problemas ao nosso clima e, consequentemente, às nossas vidas, como, por exemplo, o exaurimento dos solos que antes eram considerados áreas férteis, bem como as inundações com destaque para as cidades costeiras, o derretimento de grandes massas glaciais e, consequentemente, a proliferação de furacões e ciclones, como já foi dito. Entretanto, que essas podem ser apenas algumas das principais consequências do chamado efeito estufa, uma vez que por conta dele também ocorrem ilhas de calor nos centros urbanos, a inversão térmica e os domos de poluição, que podem ser observados nos grandes centros urbanos, como o da cidade de São Paulo, decorrente de emissões ascensionais produzidas pela sua situação urbana e industrial, mas também alimentado pela pluma do distrito petroquímico de Cubatão, que adentra o Planalto e se soma aos fluxos de emissões da região do ABC, e mais adiante ajunta-se a imensa massa de gases do centro expandido da cidade de São Paulo. Esse conjunto todo, não obstante, vai de encontro às encostas florestadas da Serra da Cantareira, mostrando que esse problema é bem mais complexo e abrangente do que em princípio parece ser. Sobre o fenômeno ilha de calor, este está estreitamente ligado à poluição, uma vez que tem como fator agravante a grande emissão de poluentes. Esse fenômeno climático tem como característica a inversão térmica, onde a camada de ar frio mais densa fica embaixo
e a camada de ar quente menos densa fica em cima, com outra camada de ar mais frio ainda no topo. O normal, entretanto, é que a camada de ar quente fique embaixo, seguida por uma camada de ar frio no meio e no topo uma camada de ar mais frio ainda. A questão é que nos locais onde ocorre a inversão térmica, os poluentes ficam retidos na camada de ar frio, que está inversamente por baixo, e não conseguindo subir à camada de ar quente. Esta situação afeta a saúde da população, pois pode ocasionar doenças respiratórias, doenças de pele, dentre outras. Uma das soluções para se evitar a presença desse fenômeno climático é atuar de alguma forma para que o dom de poluição diminua, apenas lembrando que a ausência de chuvas regulares contribui para que esse domo se intensifique. Falando sobre o vulcanismo atual, embora as atividades vulcânicas pareçam estar mais intensificadas na atualidade, haja vista as erupções que estão acontecendo em 2021, começando pelo vulcão da península de Reykjanes, na Islândia, que após ter estado adormecido por cerca de 800 anos, entrou em atividade em março e encontra-se assim até o presente momento, mas também o vulcão Etna, na Itália, que entrou em erupção em julho, o vulcão Popocatépetl, no México, e mais recentemente, o vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, próxima ao continente africano, na altura do Marrocos, que entrou em atividade na segunda quinzena de setembro e se encontra em atividade até agora, tendo suas lavas atingido o mar e modificado a paisagem daquela ilha de forma importante depois de mais de 50 anos adormecido. Tais atividades vulcânicas, porém, não parecem atingir o Brasil diretamente, uma vez que se encontram distantes geograficamente falando. Entretanto, como se trata de atividades vulcânicas em várias partes do mundo ocorrendo num curto intervalo de tempo, discute-se se isso pode estar interferindo no tempo e no clima de certas regiões do planeta, uma vez que o ciclo da água depende diretamente do clima e, por isso, em se alterando o clima, o ciclo da água fica em maior ou menor grau comprometido. Entrando no tema ciclo da água propriamente dito, uma questão flagrante que precisa ser problematizada com urgência, elevada ao nível de discussão séria, é a questão sobre como o governo e a iniciativa privada vêm tratando não só a questão dos recursos hídricos, como também a questão das novas formas de se obter energia para o consumo, como, por exemplo, as de natureza eólica e termoelétrica. Nesse sentido, a problematização do abastecimento hídrico e energético do Brasil se faz extremamente necessária, pois o Brasil vive a pior crise hídrica registrada nos últimos 91 anos, com escassez de chuvas, reservatórios em níveis baixos e maior demanda por água e energia, em razão da reativação da economia para patamares pré-pandemia, em vários segmentos e setores da sociedade. Uma vez que no Brasil prepondera de forma significativa a obtenção de energia elétrica através de hidrelétricas, ou seja, através da água. Não obstante, vale salientar que as mudanças nos padrões de chuva estão ocorrendo por todo o mundo, e por isso que se trata de um problema global, não apenas regional e muito menos local. A partir disso, a discussão deverá ultrapassar os limites meramente hídrico-energéticos e abranger o comprometimento das safras agrícolas, decorrente de chuvas irregulares, tanto para mais como para menos, como é o que está se dando no atual momento. Faz-se importante esclarecer, no entanto, que os fatores climáticos atuais estão sendo discutidos muito mais no campo da especulação
e no da comparação com o clima do passado do que no nível das hipóteses, uma vez que a situação climática pela qual o ser humano vive no planeta Terra é inédita. Entretanto, com uma coisa todos os estudiosos praticamente estão de acordo: que o clima planetário está cada vez mais extremado, com períodos prolongados de chuva intensa, seguidos de períodos de seca cada vez mais expandidos. O mesmo valendo para as temperaturas quente e fria exacerbados. Apesar de haver estudiosos dizendo que o planeta já passou por extremos climáticos em eras passadas e que por isso mesmo as atividades antrópicas ou humanas talvez não sejam relevantes no que diz respeito às atuais mudanças climáticas que o mundo está atravessando, há, por outro lado, estudiosos dizendo que tais atividades estão contribuindo para com a aceleração e amplificação desses fenômenos climáticos, uma vez que há pouco mais de 100 anos a emissão de CO2 na atmosfera era de aproximadamente 4%, que facilmente eram assimilados pelas plantas, pelas florestas e pelos fitoplânctons, mas que a emissão de CO2 na atmosfera hoje ultrapassa 27%. Somando-se a isso o fator desmatamento que vem acontecendo desde o início do século XX, por conta de um largo processo de industrialização e desenvolvimento das atividades produtivas que continuam em escala mundial, a despeito dos apelos ecológicos no sentido do desenvolvimento sustentável, bem como pelo desrespeito que o homem vem tendo em relação aos recursos naturais findáveis e, em certa medida, aos não findáveis, uma vez que não está respeitando o tempo do planeta quanto à recuperação de tais recursos. Em se tratando do clima e das mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta, não há como ser conclusivo, portanto, e sim encerrar por hora esta discussão com uma pergunta emblemática que possa mexer com a imaginação dos alunos em função da importância que este tema encerra em si mesmo. Se continuarmos a desrespeitar a natureza como vimos, desrespeitando até o presente, e se continuarmos a usufruir dela sem responsabilidade quanto a como deixaremos o nosso planeta para as próximas gerações, como vocês acham que estaremos em termos de clima planetário e recursos naturais, digamos, em 2050, uma vez que a ONU já está na COP 26, 26 anos após a COP 1, e de lá para cá, embora muito se tenha discutido sobre o clima e recursos naturais, as perspectivas mostram-se sombrias, com as emissões de gases de efeito estufa só aumentando no lugar de diminuírem e, por isso mesmo, com impactos ligados à mudança climática praticamente atingindo todos os cantos do planeta. Muito obrigado.